Antes de iniciarmos e darmos continuidade às nossas lições, nós queremos parabenizar todos os pais por esse dia tão especial e um dia também um pouco diferente, que não vai haver uma comemoração aqui na igreja, mas eu creio que todas as crianças estarão aí abraçando e homenageando os seus pais. E o nosso departamento infantil, assim que terminarmos essa série de lições Fera, nós vamos fazer uma live especial para o Dia dos Pais. Por isso, não fique triste, nós estaremos aí falando sobre o Dia dos Pais. E eu quero orar agora por todos os pais. Senhor Deus Pai, nós te pedimos, Senhor, que possa estar abençoando a cada pai que tem cuidado de suas crianças, a cada pai que tem ensinado, ó Deus, a sua palavra, para que eles possam sempre, Senhor, saber que Tu cuidas não apenas de cada criança, mas também dá condições para que seus pais possam ensinar a elas a sua palavra e possam cuidar de cada uma delas. Abençoa também, ó Deus, aquelas crianças que não estão com seus papais, para que elas possam, ó Deus, sentir a Tua proteção e saber que Tu és o nosso grande e eterno Deus, mas também é o nosso Pai eterno. E por isso nós declaramos a Tua bênção sobre a vida de cada pai e de cada criança, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças! Estamos felizes por podermos iniciar mais um Culto Kids. É uma grande alegria poder estar juntinho de vocês. E é claro, nós não podemos começar o Culto Kids sem oração. E nós vamos chamar agora o agente Gabriel Mandu para abençoar o culto de hoje. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esse Culto Kids, por todas essas crianças, por Deus, amém. Gabriel, muito obrigado. Lembrando que nós estamos na série de lições Fera, Força Especial de Resgate em Ação. E o Grupo Fera tem uma missão. A missão é impedir os criminosos de agirem e fazer o resgate das vítimas. E nós vamos, neste momento, ouvir o tema de hoje com a nossa agente Júlia Nascimento. Refém de suas escolhas. Júlia, muito obrigada. E vocês viram, o nosso tema hoje é refém de suas escolhas. Refém é a pessoa que é capturada, ela é presa. Pode ser por uma pessoa, por um grupo de pessoas ou por uma organização criminosa. O refém é aquela pessoa que fica no domínio do sequestrador e ela sofre maus tratos. Escolhas é você selecionar entre duas opções, duas coisas ou mais até. Por exemplo, hoje você está assistindo o Culto Kids. Isso foi uma escolha. Você poderia estar dormindo, você poderia estar brincando, acessando a internet, fazendo muitas outras coisas, mas você, graças a Deus, escolheu estar juntinho de nós aqui no Culto Kids. A missão do Grupo Fera é impedir pessoas e escolhas de agirem na sua vida. Hoje, dentro do nosso tema, o sequestrador vai ser as escolhas. Refém, qualquer pessoa de qualquer idade. E Fera, o Grupo Fera vai realizar o resgate quando for possível e houver tempo para isso. Muito bem, talvez você diga assim, Wanda, não estou entendendo nada. Então vamos ouvir o nosso versículo de memorização com o agente Matheus Mandu para entendermos um pouco melhor sobre o tema de hoje. Gálatas 6:7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Gálatas 6:7. Matheus, muito obrigada. E nós ouvimos hoje o versículo que o Matheus falou, mas nós vamos ler diretamente aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, que diz, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá.
Muito bem, enganar é mudar a verdade. E nós aprendemos algumas semanas atrás, no Salmo 119, 112, você lembra? Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Foi isso que nós aprendemos e assumimos um compromisso. E quando nós não cumprimos a palavra, nós estamos zombando de Deus. Mas o que é zombar? É tornar Deus ridículo diante das pessoas. Você diz que você ama a Deus. Você diz que você vai obedecer a palavra dele. E a palavra dele diz a verdade. Diz que você deve falar a verdade e você mente. A palavra de Deus diz que você deve amar e você odeia as pessoas. Então, quando você faz isto, você está zombando de Deus. E qual o resultado? A Bíblia nos diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós vamos agora partir para a coletiva de imprensa e hoje será com o nosso comandante, pastor Tiago de Oliveira. Preste bem atenção para que você possa entender cada detalhe. Agente Wanda, não teremos a coletiva de imprensa hoje? A sala está vazia, não há nenhum repórter. Sim, nós vamos ter, agente Dayana. É que hoje a sala dos repórteres foi mudada, porque hoje nós vamos ter alguém muito especial para fazer a coletiva. E somente os repórteres representantes de cada emissora poderão estar presentes. Eu estou vendo aqui. Na Sistema Mundial de Missões, coletiva de imprensa com o comandante pastor Tiago de Oliveira? Sim, é o comandante pastor Tiago de Oliveira que estará fazendo a coletiva. Mas como vai ser? Ele vai me chamar para ler os registros, eu vou ficar muito nervosa, não sei. Calma, ele trouxe um agente para fazer a leitura dos registros. E preste atenção, nós estamos na capa de todos os jornais. Você viu aqui o Sistema Mundial de Missões. Ele anunciou o quê? Coletiva de imprensa com o comandante pastor Tiago. Isso. A Rede Kids, ela anunciou convidados assustados com a mão misteriosa. Mais um caso desvendado pelo Grupo Fera. Olha só, o TV Palavra também anunciou. Banquete termina em tragédia após o rei zombar de Deus. E olha só, Gospel TV deu o tema Refém de Escolhas. Mais uma investigação concluída pelo Grupo Fera. Essa coletiva vai ser maravilhosa. Vamos lá que o comandante pastor Tiago já vai começar. Olá para todas as crianças, é muito bom estarmos de volta e estarmos dando continuidade a estas lições sobre essa investigação que ocorreu há muitos anos e ainda está em andamento e nós queremos trazer para vocês algumas respostas. Por isso, nossa investigação se inicia no ano 605 a.C., faz um pouquinho de tempo, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Vocês já devem ter estudado essas lições e devem ter ouvido acerca dessas investigações nos outros andamentos desta ocorrência. O rei Nabucodonosor reinou durante 43 anos e nos 5 anos seguintes, 5 reis estiveram à frente da Babilônia. No início da investigação, a primeira fase, sequestro de identidade, a esta quarta fase, refém de suas escolhas, passaram-se 66 anos. Então vamos a esta fase. O Império Babilônico agora estava sob o comando do seu filho, do filho de Nabucodonosor. O nome dele era Nabonido, cujo filho se chamava Belsazar. Então nós temos o avô que já morreu, Nabucodonosor, o seu filho Nabonido e o seu neto, agora que nós estamos estudando. Nessa investigação, os arqueólogos encontraram o nome de Belsazar em vários documentos. Isso vem a provar a sua existência. Nabonido, o filho de Nabucodonosor,
e Belsazar reinavam juntos. Nabonido viajava tentando abrir rotas e descobrir novas rotas aonde o comandante Ciro persa havia já tomado algumas áreas do Império Babilônico. E Belsazar ficava ali no palácio administrando as questões do reino da Babilônia. A instauração, ou seja, as informações das investigações de hoje estão nas Sagradas Escrituras, nosso principal meio de investigação. Tudo começou com uma grande festa no Palácio Real, com um jantar para mais de 1000 convidados. Belsazar tinha convidado vários reis, os mais importantes e, acima de tudo, tinha trazido muitas mulheres. Naquela época eles não se preocupavam, eles queriam fazer uma festa e queriam fazer os seus rituais aos seus deuses e beber muito vinho e comer as suas comidas especiais, principalmente aquilo que era trazido em grandes bandejas, carnes de porco e muitos outros animais eram preparados para esta festa, porque eles queriam realmente beber muito, comer muito, e Belsazar não estava preocupado com a sua segurança. Por quê? Porque os muros da cidade da Babilônia eram muito altos, entre 90 e 120 metros de altura, e eram muito largos, mais de 25 metros de largura. Naqueles muros as pessoas andavam com seus carros de guerra, aquelas bigas antigamente. Se fosse hoje, dava para colocar 4 ou 5 tanques, um do lado do outro, para que eles pudessem estar em cima do muro. Então ele não estava preocupado com a guerra e os persas que estavam cercando a Babilônia. Ele se sentia seguro ali dentro. Ele tinha muito alimento estocado, por quê? Porque a Babilônia era banhada pelo rio Eufrates e o rio passava dentro da cidade, e esse rio também estava cercado por cima dele com um muro. Eles tinham ali as suas pontes, ninguém conseguiria entrar. Ele realmente não se intimidava com o exército que estava fora cercando a cidade. Belsazar confiava em si mesmo. Ele estava muito orgulhoso, ele se sentia totalmente independente. Ele fez uma escolha, ele escolheu não se preparar para o ataque dos inimigos, mas ele escolheu fazer uma festa e se divertir, zombando do Deus dos hebreus, do Deus daqueles homens que eles haviam conquistado. Então essa festa era uma festa onde realmente tinha muita bebida. Em certo momento da festa, o rei estava muito embriagado. Já havia bebido demais, não somente o vinho, mas outras bebidas, e ele estava tão bêbado que ele se lembrou, mesmo bêbado, que o seu avô, Nabucodonosor, tinha trazido lá de Jerusalém vários utensílios, taças de ouro, taças de prata, taças de bronze, aquilo que era colocado no templo. O rei Nabucodonosor, quando conquistou Jerusalém, trouxe para a Babilônia e deixou guardado, porque eram objetos sagrados. Mas Belsazar se lembrou disso e ele então ordenou que eles trouxessem para a festa todos aqueles utensílios, todas aquelas taças de ouro, de prata, de bronze. E eles começaram a beber naquelas taças, começaram a tomar vinho naquelas taças que eram consagradas e só podiam ser usadas no templo. Ele estava se lembrando com orgulho de como a sua família, seu pai, seu avô, eram poderosos, e ele achava que poderia então ridicularizar, ele poderia zombar do Deus de Israel usando aqueles utensílios e oferecendo aos seus deuses. Na realidade, o que o rei Belsazar estava fazendo era rebeldia. Ele estava fazendo uma coisa errada. Ele estava faltando com respeito ao Deus de Israel.
porque aquelas taças eram consagradas a Deus, coisa que nem seu pai, nem seu avô fizeram, mas ele estava alcoolizado, ele estava bêbado, e por isso então ele se achou no direito de fazer toda esta bagunça, toda esta farra e continuar bebendo naquelas taças que ele mandou buscar dos depósitos, e começou então a ridicularizar o Deus de Israel. E é neste cenário daquelas pessoas bêbadas, e eu creio que podemos imaginar como os bêbados fazem aquela bagunça, aquela algazarra, embora saibam o que estão fazendo, mas eles estão muito alegres, e foi neste momento então que de repente todo mundo se calou. Todo mundo começou a ficar quieto. A música parou de tocar. Aqueles que estavam servindo a comida pararam de servir. Os que estavam bebendo ficaram parados com suas taças na mão. E por quê? Porque na parede apareceu uma mão. Você já imaginou? Uma mão grande. Não era uma mão pequena. Era uma mão que todas aquelas 1000 pessoas podiam ver de onde estivessem. E aquela mão apareceu e começou a escrever na parede. Só uma mão sem corpo. Para eles, foi algo aterrorizador. Mesmo estando bêbados, pararam. E começaram a tremer. Começaram a ficar com medo. O rei ficou pálido. Ele sabia as coisas erradas que estava fazendo. E quando ele viu aquilo, ele gritou. Gritou para que trouxessem para a sua presença todos os sábios, todos os adivinhos, todos os feiticeiros, todos os astrólogos. E você pode imaginar um rei, mesmo bêbado, mas com medo, gritando de medo. E a sua ordem foi imediatamente cumprida. As pessoas saíram correndo, aqueles que estavam ali para ajudar, e foram atrás desses homens, dos feiticeiros, sábios, astrólogos, adivinhos. E foram e trouxeram aqueles homens para estarem ali na presença do rei. E aqueles homens foram chegando, e o rei começou então a falar para eles: olha, eu quero que leiam o que está escrito. E aquele que ler o que está escrito e me dizer o que esta mensagem quer dizer e de onde ela vem, eu vou dar roupas brilhantes, eu vou dar riqueza, vai ser o terceiro no meu reino, porque o pai dele era o rei. Ele também era, mas era o filho, o segundo, então essa pessoa seria a terceira mais importante. E todo aquele alvoroço que estava acontecendo, as pessoas com medo, a rainha mãe ouviu todo aquele barulho e veio correndo e entrou. A rainha mãe era a esposa de Nabucodonosor, ela era a avó de Belsazar, a mãe de Nabonido. E ela entrou ali e olhou para toda aquela bagunça, todo aquele medo estampado no rosto das pessoas, todos aqueles adivinhos, astrólogos, feiticeiros, todos aqueles homens que se consideravam poderosos, sem saber de nada, não conseguindo dar a resposta para o rei. Mas a rainha mãe, ela chegou para o rei e falou com ele: existe neste palácio um homem, existe nesse palácio uma pessoa que pode resolver os seus problemas. Naquele palácio havia um agente fera, um agente que não estava participando da festa. Assim como a mãe, aquela avó, não estava participando. Mas ela conhecia um agente fera e ela disse para o rei Belsazar que poderia chamá-lo, porque ele iria dar a interpretação. E nesta parte, nós vamos convidar o agente cristão
Vamos convidar o escriba Anderson para que leia nos registros o que aconteceu naquele momento. Que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, o seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei, Nabucodonosor, pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o seu nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. O rei tinha aceito as orientações da rainha e o agente fera, chamado Daniel, foi levado até a presença do rei. E o rei disse para ele: olha, os meus adivinhos, os meus feiticeiros, os meus astrólogos, eles não conseguiram descobrir o que estava escrito. Você é aquele mesmo Daniel dos judeus que meu pai trouxe lá de Jerusalém como prisioneiro. Embora o rei estivesse bêbado, agora ele estava olhando para Daniel, conversando com aquele agente fera e querendo tratá-lo como um escravo. Então ele começa a falar sobre o passado e ele diz: olha, eu mandei te chamar para ver se você consegue ler o que está escrito, o que a mão escreveu. E se você ler o que esta mão escreveu, eu vou te dar umas roupas especiais com bastante brilhos, diamante, você vai receber um colar, você vai ser o terceiro no meu reino, você vai ser uma pessoa muito importante. As mesmas promessas que ele tinha feito para aqueles que trabalhavam para ele no reino, ele estava agora oferecendo para Daniel. Mas o agente fera nunca está atrás de recompensas materiais. Por isso, Daniel não estava fazendo questão daquela recompensa. Ele não estava ali por aquela recompensa. Ele estava ali porque era um agente especial. Mas antes de continuarmos, vamos voltar aos registros. Eu quero pedir novamente ao agente cristão, nosso escriba Anderson Nascimento, que leia novamente ou que continue lendo os registros. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor. Ele deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Podemos resumir a sua leitura no que ele disse para Belsazar: Rei, você perdeu a oportunidade de aprender pela experiência do seu avô, o rei Nabucodonosor, que foi um homem muito orgulhoso, mas
que foi tratado por Deus e que ele reconheceu e soube respeitar o Deus de Israel. Não bastando, o rei escolheu dar glória aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem de nada. O rei também escolheu zombar do Deus de Israel, usando os utensílios, as taças, os copos de ouro, de prata, de bronze, que só podiam ser usados no templo. Por isso, o Deus de Israel, ele mandou a mão escrever na parede estas palavras. E estas palavras, em aramaico ou em hebraico, não tinham as vogais. Apareceu apenas as palavras MN, e foi assim. E aqueles homens, todos aqueles que foram chamados, eles podiam ver as letras, mas eles não sabiam completar aquelas letras. Os sábios não souberam, os feiticeiros não souberam, os adivinhos não souberam, os astrólogos não souberam, mas estava ali um agente especial, fera, Daniel, um homem de Deus. Então ele olha para o rei e diz para o rei: Mené, Mené, Tekel, Parsim. O rei continuou sem entender. Ele leu o que estava escrito, mas havia necessidade de uma interpretação daquilo que estava escrito. E Daniel, esse agente especial de Deus, traduz para o rei o que aqueles homens não conseguiram. Mené, Deus contou o número dos dias do seu reinado e resolveu terminá-lo. Tekel, você foi pesado na balança, rei, e pesou muito pouco. Ele não estava em condições de ser valorizado para Deus. Não estava dentro do padrão divino. Parsim, o seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. O seu reino acabou. A escolha que Belsazar fez o levou a perder o seu reino para os medos e persas. Deus decidiu acabar com aquele reinado. Daniel continuou e disse ao rei: o seu período de governo acabou. E mesmo diante de uma interpretação tão dura, o rei manda que vistam em Daniel as vestes de púrpuras, vestes brilhantes, manda colocar um colar de ouro em seu pescoço e diz a ele que ele será o terceiro no seu reino. Mas Deus já havia dito: o seu reino acabou, basta. E naquela mesma noite, o rei Dário, comandando os medos e persas, desviam as águas do rio Eufrates, entram na cidade e destroem a Babilônia, acaba com Belsazar, que é morto, e começa uma nova época na vida daquela região sob o domínio dos medos e persas. A escolha de Belsazar, o orgulhoso rei, fez com que ele se tornasse refém da sua escolha. O conhecimento da palavra de Deus nos ensina que nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós fazemos. Belsazar fez uma escolha terrível e o preço do que ele plantou foi a colheita da destruição do reinado babilônico e da sua própria vida. Ele não atentou que dentro do seu palácio tinha um grupo fera, um grupo especial, que seguia a orientação de Deus, que se ele tivesse se humilhado e buscado orientação, este não seria o fim dele e do seu país. Dessa forma, Belsazar tornou-se refém de suas escolhas e morreu sem direito do resgate.
E agora, nós vamos abrir espaço para perguntas acerca dessa investigação. Eu quero, então, convidar os repórteres que estão aqui presentes que possam fazer suas perguntas. Eu sou a Melissa Anne, do TV Palavra, e Belsazar já havia dado outros banquetes com os mesmos tipos de convidados. Vinho, música e tudo regado com muita alegria. Mas o que houve de diferente nesse banquete? Realmente, inúmeras vezes foram realizados banquetes naquele palácio. E não foram apenas um, mas muitos, porque eles gostavam muito daquelas festas. Só que dessa vez, Belsazar escolheu fazer algo diferente. Você lembra que nós também já citamos que o avô dele, Nabucodonosor, trouxe do templo todos os utensílios. E durante 66 anos, aqueles utensílios ficaram guardados. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor sabia que era do templo e eram consagrados. Mas Belsazar, alcoolizado, bêbado, resolveu usar todos aqueles utensílios, aquelas taças de ouro, de prata, de bronze, para homenagear os seus deuses e desprezar o Deus de Israel. Belsazar zombou do Deus de Israel usando aqueles utensílios. Nós não devemos usar para propósitos pecaminosos o que foi consagrado a Deus. Por exemplo, nós estamos aqui no templo do nosso grande e eterno Deus, um lugar que foi consagrado a Deus. Já imaginou se houvesse aqui uma festa de aniversário ou de casamento e as pessoas começassem a fazer uso de bebidas alcoólicas? Seria uma bagunça. Isso é desonrar o nome de Deus, é desprezar o nome de Deus. Ou se as pessoas pegassem as coisas emprestadas da igreja, microfones, cadeiras, utensílios da cozinha, levassem para a sua casa para fazer uma festa particular e nessa festa tivesse bebidas alcoólicas, drogas e outras coisas. Isso é uma escolha errada, porque tudo o que temos na igreja foi consagrado a Deus e tudo que é doado para a igreja é para ser usado para a honra e glória do nosso Deus. Então, realmente, tudo aconteceu com Belsazar porque ele fez escolhas erradas. Muito bem, vamos a outra pergunta. Olá, eu sou o Flávio Silva da Rede Kids e eu tenho uma pergunta. Belsazar demonstra aparentemente não conhecer Daniel. Eles se conheciam ou não? Pelos registros e pelas pesquisas que foram feitas, podemos concluir que Belsazar conhecia muito bem a Daniel, porque Daniel estava desde Nabucodonosor ali dentro do palácio, servindo ao avô de Belsazar. Então eles se conheceram quando Belsazar era criança. Belsazar sabia que ele estava ali, sabia o que tinha acontecido na época do seu avô, como Daniel já havia salvo mesmo aqueles homens que não eram feras, mas eram os astrólogos, os feiticeiros, os adivinhos, na época em que eles não conseguiram descobrir o sonho de Nabucodonosor. Daniel se apresentou como fera, servo do Deus Altíssimo, livrou aqueles homens da morte. Belsazar certamente conhecia essa história e estava ali nos registros do palácio. E ele conhecia muitas outras coisas a respeito de Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam ali no palácio, mas Belsazar escolheu não conversar ou manter contatos com ele. Então, através da investigação, eles frequentavam a corte, mas não participavam das coisas erradas que acontecia ali com Belsazar.
Olá, eu sou Bruna Guedes, da Sistema Mundial de Missões, e eu reparei que durante a coletiva o comandante falou várias vezes sobre as escolhas do rei Belsazar. O meu questionamento é: existe a possibilidade de ser também má sorte que o rei teve? A palavra de Deus, lá em Gálatas 7, diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa semear, isso mesmo que colherá. Então, essa questão de escolhas, podemos dizer que a pessoa planta e o que ela planta, ela vai colher. Aquilo que a pessoa faz tem consequências. A pessoa se torna refém das suas escolhas. E baseado então na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, nós afirmamos: não existe má sorte. O que existe é má escolha. Má escolha na hora de você semear, na hora de você escolher. Cada pessoa deve estar ciente que tudo aquilo que ela plantar, ela vai colher. Se ela plantar honestidade, ela vai colher confiança. Se plantar bondade, vai colher amigos. Se plantar humildade, vai colher grandeza. Se plantar perdão, ela vai colher reconciliação. Belsazar, no decorrer da sua vida, não tomou cuidado com suas escolhas. Infelizmente, ele escolheu viver a vida do seu jeito e se tornou refém da sua escolha. Muito bem, a última pergunta, vamos lá. Olá, eu sou o Eric Silva da Gospel TV. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Hoje foi dito que Belsazar foi refém das suas escolhas. Então, isso significa que as pessoas, o povo que estava abaixo das suas ordens, também foram reféns dessas próprias escolhas? No nosso tema de hoje, refém de suas escolhas. Cada pessoa é responsável por suas escolhas. O rei Belsazar achou que não precisava se preocupar com nada, pois era poderoso e estava dentro de uma cidade que ele considerava invencível. Ele confiava em si mesmo, confiava nos seus muros e era totalmente livre e independente para fazer o que bem entendesse. E no momento da escolha, ele escolheu, no seu último dia, em vez de se preparar para defender a cidade, escolheu fazer uma festa e zombar durante essa festa do Deus de Israel, o nosso poderoso Deus. Ele escolheu se divertir, zombando, e essa escolha fez com que ele se tornasse refém da sua própria decisão. E sobre essa má escolha, veio sobre ele como consequência a entrada do inimigo dentro da cidade. E todo o povo sofreu com a sua escolha errada. Belsazar teve uma colheita terrível. Mas, por ter plantado a rebeldia, todo o povo se tornou refém e sofreu as consequências. Preste atenção. Belsazar teve todas as oportunidades de escolher o Deus de Israel como o seu Deus. Mas ele não olhou para aqueles homens que estavam ali dentro do seu palácio, os agentes fera, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que escolheram continuar vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ele escolheu zombar de Deus e assim ficou refém eternamente de sua escolha. Hoje nós aprendemos: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo ela colherá, lá em Gálatas 6:7. Mas saiba,
que neste momento você é refém das escolhas que você fez no passado. Mas hoje, o nosso Deus te dá a oportunidade de você fazer uma escolha nova para o seu futuro, uma escolha para você ser abençoado e também abençoar as pessoas que você ama. A escolha depende de você. Você pode mudar a escolha que você já fez e fazer uma nova escolha de acordo com a vontade de Deus e com a sua palavra. Vamos orar neste momento agradecendo a Deus porque Ele nos permitiu conhecermos escolhas que homens fizeram e nos permite também fazermos uma nova escolha para a nossa vida. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque através do Teu Filho amado Jesus Cristo, Tu nos permite, ó Deus, fazermos uma nova escolha. Uma escolha para uma vida eterna e abençoada por Ti, Senhor. E te agradecemos por todos que estarão fazendo esta escolha e que colherão os frutos da vida eterna, Pai. Nós te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui a nossa coletiva de imprensa e eu quero convidar a nossa agente fera Wanda de Oliveira para apresentar o desafio da semana. Chegamos no desafio da semana, mas antes de apresentarmos o desafio, nós queremos agradecer toda a equipe do Culto Kids. Agradece você, criança, que cumpriu o desafio. Agradece você, papai e mamãe, que se empenhou para que o seu filho, a sua filha, estivesse gravando os vídeos e colocando nas redes sociais, nas mídias, espalhando a palavra de Deus. Mas nós temos mais um desafio para esta semana. Nós aprendemos hoje em Gálatas 6:7. Vocês lembram? Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela vai colher. Então, você vai estar memorizando este versículo, gravando um vídeo e espalhando pelas redes sociais, pelas mídias. E não está difícil esse desafio, porque lá em maio, na lição que nós tivemos sobre jardinar em família, você memorizou Gálatas 6:7b. E agora você só tem que memorizar a parte A. Depois você grava e vai fazer a sua parte, que é espalhar a palavra de Deus. Mas para você entender um pouquinho melhor, nós vamos chamar a nossa agente Isabelle Gomes e ela vai estar fazendo uma demonstração do desafio dessa semana. Não se enganem, de Deus ninguém zomba. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que ela colherá. Gálatas 6:7. Isabelle, muito obrigada por ter participado do desafio. E agora está com você, criança, de levar em frente esse desafio. E nós vamos agora para uma parte muito importante dentro do Culto Kids. Nós vamos ter um momento de orar de joelhos com a nossa agente, Dayana Nascimento. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos a mais um período de oração. E hoje nós vamos orar o versículo que se encontra lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Vamos orar de joelhos? Paizinho amado, Paizinho querido, queremos te agradecer, ó Pai, nesta manhã, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a andarmos nos teus caminhos, a fazermos boas escolhas, Senhor, para termos uma boa colheita. Ensina-nos, ó Pai, o teu caminho, ensina-nos, ó Pai, os teus ensinamentos, Senhor, para que cada criança nesta manhã reconheça que o teu nome é santo, Senhor, e que elas possam, Pai, fazer a sua semeadura, ó Pai. E no futuro, quando colherem, Senhor, verem os bons frutos, Pai, daquilo que eles aprenderam contigo, Senhor.
Por isso, nessa manhã, abençoamos cada criança. Em nome de Jesus. Amém. E agora, eu convido a nossa agente especial, Beatriz Broto. Ela vai orar pelos missionários dessa semana. E hoje nós vamos orar pela família Perrelli. Vamos lá, Beatriz? Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Deus, por esse dia, por essa noite. Deus, abençoa a família Perrelli, Deus, que deixa eles alegres para que eles consigam falar o que Deus tocar no coração deles para falar para as outras pessoas, Deus. Que eles saibam que o nosso Deus é o único Deus. Abençoa eles, Deus, abençoa as pessoas que vão ouvir, que elas sintam que elas não estão sozinhas, que o nosso Deus é o único que pode fazer milagres. Em nome de Jesus, amém. Oi, pessoal da Primeira Igreja Batista da Lapa, tudo bem? Primeiramente, nós queremos agradecer todo o carinho de vocês por nossa família, né? Eu, Renata, Felipe, e queremos aproveitar e apresentar o Theo, o nosso bebezinho. E muito obrigada mesmo, porque vocês têm segurado a corda aí do outro lado, sempre orando pela gente. E agora, nesse momento, nós temos uma novidade. Nós estamos mudando para Londrina para trabalhar com a missão MIAF, que é Missão para o Interior da África, que trabalha na evangelização dos povos africanos. Então, é um motivo de oração. Nós pedimos, contamos com as orações de vocês, né? Que é muito importante para nós. Muito obrigada mesmo por tudo, porque vocês são muito especiais para nós. Tá bom? Um grande beijo da nossa família. Fiquem com Deus. Crianças, estamos felizes de podermos estar no nosso culto Kids, mas também o nosso coração já está com saudades. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos convidar a Bruna Guedes, que esteve nesses últimos programas conosco. A Bruna, vocês viram que ela é estudante do Palavra da Vida Norte e agora ela vai estar voltando para estudar lá no Pará. E nós queremos aproveitar este momento e agradecer de coração a Bruna por ter estado aqui conosco nesses programas, de ter participado e ter levado tantas tortas na cara, né? Muito obrigado, Bruna. E agora o pastor vai orar, abençoando a vida dela. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela vida da Bruna, te agradecemos, ó Deus, porque ela esteve conosco nesses dias, nos abençoando, nos ajudando, Senhor, e pedimos, ó Pai, que seja com ela ali nos seus estudos, em todas as suas atividades, que ela possa continuar sendo abençoada por Ti e sendo, ó Deus, uma pessoa que realmente cumpre a Tua vontade e fez a Tua escolha, ó Pai. Abençoa também a sua família e declaramos a Tua bênção sobre a vida dela, da sua família e de todos que estão ali retornando para a Palavra da Vida, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, crianças. Obrigada pelas orações. Peço que continue orando por mim e pelos alunos e missionários do Palavra da Vida. Que Deus os abençoe. Assim terminamos mais um Culto Kids. Só que hoje, infelizmente, Belsazar não teve direito ao resgate. Por quê? Porque foi refém de suas escolhas. Mas na próxima semana, o que nós vamos ter? Mais uma investigação. Vem você também para o Grupo Fera. Amamos vocês. Até a próxima semana.